Olá, eu sou Juliana e nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Casa para Casa e eu convido você mais uma semana, estar refletindo com a gente num texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 1. E eu vou pedir para você deixar sua Bíblia em mãos, que a gente vai olhar alguns textos ao longo aí do nosso vídeo. E diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E hoje a reflexão que eu queria trazer para nós hoje é a respeito desse amor que Paulo fala aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Paulo ele vem com o intuito de ensinar aquela igreja que passava por algumas dificuldades, alguns problemas, e que tinha uma certa imaturidade com relação a esse assunto, e que apesar de os dons estarem fluindo na igreja e tudo mais, eles precisavam ainda aprender a respeito desse amor, precisavam ainda caminhar nesse amor que Paulo fala aqui. E Paulo, ao longo da sua caminhada cristã, ele deixa muito claro para a gente que o amor realmente era o alimento que impulsionava ele a ir além, a ir adiante nas coisas que ele fazia pelo reino. O serviço de Paulo era realmente alimentado por esse amor. Paulo ele compreendia muito bem a respeito desse amor e ele colocava isso nas suas ações e nos seus ensinos, como a gente pode falar, como a gente pôde ler aqui. E aí, para a gente pensar mais a respeito da importância desse amor, eu vou estar lendo, vou estar apresentando algumas referências que a Bíblia nos traz a respeito do amor, a respeito da importância de nós, enquanto cristãos, estarmos expressando esse amor. E lá em João, no capítulo 13, nos versos 34 e 35, Jesus diz que é através do amor que nós temos uns pelos outros que nós vamos ser reconhecidos como os seus discípulos. E essa é uma informação muito importante para nós, para que a gente possa pensar, será que nós estamos sendo reconhecidos por meio desse amor como discípulos de Jesus? Para a gente refletir, será que na nossa caminhada, durante a nossa vida diária, a gente tem sido exemplos de amor para outras pessoas? Será que esse amor que nós recebemos um dia tem sido propagado através das nossas ações? E esse verso, ele deixa muito claro que sem esse amor nós não podemos ser discípulos de Jesus, nós não podemos ser chamados discípulos de Jesus. Então, eu te convido a você fazer uma retrospectiva das suas últimas 24 horas, Pensa como foi seu último dia, como que você impactou a vida de outras pessoas, por meio desse amor, que Paulo ensina aqui na carta aos Coríntios. Como que a sua vida fez diferença na vida de outra pessoa por meio desse amor. Porque é exatamente isso que Jesus nos ensina aqui, em João, nós seríamos reconhecidos como discípulos dele se a gente amasse uns aos outros, se nós realmente expressássemos esse amor. E aí, quando a gente pratica esse amor, quando a gente coloca em prática esse amor, como Paulo expressa aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, nós deixamos muito claro o quanto de Jesus há em nós, o quão parecidos nós somos com Jesus. E
durante a nossa caminhada cristã, né, durante a nossa vida cristã, né, esse realmente precisa ser o nosso objetivo, né, sermos o máximo possível parecidos com Jesus. E o que nós temos feito, né, para que isso aconteça? O que nós temos feito para que nós alcancemos esse patamar, né, de sermos reconhecidos, né, de sermos chamados realmente, verdadeiramente de discípulos de Jesus. E nós só podemos, né, alcançar, né, isso quando a gente coloca esse amor em prática, esse amor que Paulo ensina ali na carta aos Coríntios. E mais uma referência para nós aí a respeito do amor, tá lá em Mateus 22, no verso 36 ao 40, né, quando Jesus ele é perguntado sobre qual era o maior mandamento. E aí Jesus ele responde, né, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. E isso mostra mais uma vez, né, o quão é fundamental, né, o amor no reino de Deus, o quão importante é que nós vivamos no contexto do amor de Deus. E também, né, mais uma referência lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do 22, esse verso ele descreve os frutos que o Espírito Santo produz em nós, né? E aí tem uma lista desses frutos, né? E o primeiro da lista é o amor, né? Então, mais uma vez, a gente vê o Espírito nos convidando a viver nesse amor, a caminhar nesse amor. E lá no verso 13, ainda do capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Vai dizer assim, ó. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor precisa realmente ser uma prioridade em nossa vida. A gente precisa todos os dias, né, refletir a respeito disso, a respeito da nossa postura enquanto cristãos, né, se nós realmente estamos caminhando nesse amor de Deus. E aí, talvez a gente lendo, né, os versos, a gente possa achar difícil, né, complicado. A nossa natureza humana é tão falha, tão... A gente não tem nada de bom, né, para oferecer, mas eu quero dizer para você que todos nós temos essa capacidade, né? E nós só temos essa capacidade de amar porque Deus nos amou primeiro. Esse amor ele está sobre as nossas vidas. Quando nós reconhecemos, né, o sacrifício de Jesus, quando nós decidimos ser seguidores de Jesus Cristo, né, nós aceitamos esse amor, nós recebemos esse amor e isso precisa fazer diferença na nossa vida, né? E fazendo diferença na nossa vida, precisa fazer diferença na vida do outro também, né? Independente do que você tenha para oferecer, independente dos recursos que você tenha, saiba que você é capaz de amar dessa forma, né, como a gente leu aqui, como Paulo nos ensina, né, Paulo aqui a partir do verso 4, né, do 4 ao 7, né, ele dá uma lista muito específica, né, do que é o amor, né, o que o amor é, o que ele é, né, e o que ele não é. Vamos ler lá a partir do 4 ao 7, ele vai falar assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E essa parte, né, do texto é muito clara, né, deixa muito claro para nós como esse amor pode ser colocado em prática, né? Então, volte ao texto, releia e faça essa reflexão, né, na sua vida, né? Será que esse amor é esse amor que você tem vivido? Será que é esse amor que você tem passado às outras pessoas, né, nas suas relações de trabalho, de família?
Será que a gente tem andado segundo esse amor, né, expresso aqui nesses versos do 4 ao 7, né? E aí para nós isso pode parecer tão, né, distante, como eu falei, né? Nossa natureza humana nós não temos nada de bom, né, para oferecer, né? Mas tem uma frase muito legal do C.S. Lewis que diz assim: não perca tempo perguntando se você ama ou não o seu próximo. Haja como se você já o amasse, né? E é muito interessante pensar nessa frase, né? Porque é uma dica, né, pra gente. Talvez seja difícil para você amar uma pessoa próxima de você, né? Mas aí aqui ele fala, né? Haja como se você já o amasse. Então, coloque em prática essa lista, né, de coisas que o amor como Paulo fala, né? O amor é paciente, ele é bondoso, né? Passe a ser mais paciente, né? Passe a ser mais bondoso com essa pessoa, né? Realmente a gente se esforçar para colocar esse amor em prática, né? E esse é um tema tão assim recorrente para nós, né? A gente vira e mexe, a gente fala sobre o amor. Nós cristãos, a gente há muito tempo, desde criança, né? Crianças que já, né, nascem na igreja, a gente já ouve falar muitas vezes sobre o amor, que nós precisamos amar o nosso próximo e tudo mais. Mas a gente precisa realmente voltar a falar, vira e mexe, a gente precisa reler e refletir se na nossa vida esse amor tem feito sentido, né? Se esse amor tem feito sentido para outras pessoas, né? Porque não adianta só a gente acreditar, só a gente ler, a gente falar que a gente precisa amar, que a gente precisa estender a mão ao nosso próximo. A gente precisa praticar, né? E como, né, eu acabei de falar, a gente precisa praticar e nos esforçar, né? Aqui nós temos todas as informações necessárias para que a gente possa colocar esse amor em prática, né? Por mais que a gente pense que a gente não vai conseguir, né? A gente acha que o amor ele vai brotar do nada, a gente vai sentir no coração. Não, a gente precisa realmente se esforçar, né? Como o C.S. Lewis diz aqui, haja como se você já amasse, né? Então, é realmente assim uma grande uma dica, né, para nós, né, para que a gente coloque esse amor em prática. Talvez a cultura, né, atual em que nós vivemos, né, do individualismo, da busca pelos nossos próprios interesses, tem feito a gente se afastar, né, desse amor, tem nos impedido de viver esse amor, né, verdadeiro, né? Mas mais aí um conselho de Jesus para nós, lá em Mateus 16, no verso 24, né, ele diz assim: e se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Essa é uma atitude fundamental, né, para quem deseja realmente ser um seguidor de Jesus Cristo, né? É você realmente deixar de lado os seus próprios interesses, né? Passe a pensar mais no seu próximo, passe a refletir mais sobre as pessoas ao seu redor, né? A gente precisa parar de olhar para o nosso próprio umbigo e realmente colocar esse amor em prática, né? Vou repetir de novo esse verso, né? Jesus dizendo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? No reino de Deus não há lugar para individualismo egoísta, né? A gente entende que nós somos um corpo e a gente precisa estar ligado, né, ao nosso próximo através desse amor, né? Ele precisa fazer a diferença na nossa vida e na vida do nosso próximo, né? E amar uns aos outros é o primeiro e mais importante passo para que a gente viva uma vida cristã verdadeira, né, e saudável, né? E assim a gente ser reconhecido como um discípulo verdadeiro de Jesus. Então, reflita a respeito disso, volte ao texto, volte às referências e
o meu desejo, né, é que a gente pense a respeito da importância desse amor e que ele faça sentido na nossa vida e que ele faça diferença, né, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. É isso.